Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada de perto num plano bem ambicioso do Brasil, que é ensinar habilidades digitais para todo mundo, desde as criancinhas até o pessoal do ensino médio. Estamos falando da BNCC Computação. Pense nisso como um mapa para formar uma nova geração de cidadãos digitais. Pois é, como é que se ensina, sei lá, pensamento computacional para uma criança de 5 anos? E como se ensina um adolescente de 15 a identificar fake news? Essas são exatamente as perguntas que esse novo currículo do Brasil quer responder. E o ponto aqui não é só sobre usar a tecnologia, sabe? É sobre entender, é sobre conseguir moldar e, o mais importante de tudo, é sobre questionar a tecnologia. Então vamos entender o que é isso na prática. Não é só um monte de aula solta, tipo uma aula de informática aqui e outra ali. Não. É uma estrutura que vale para o país inteiro, super completa, pensada para encaixar o letramento digital em cada etapa da escola. A ideia é criar uma base bem forte que vai crescendo junto com o aluno. E essa jornada toda começa, olha só que interessante, bem no comecinho, na educação infantil. Mas o que pode surpreender muita gente é que o foco inicial não é em telas, em tablets ou computadores. Nada disso. O foco é construir os conceitos mais básicos através do quê? Da brincadeira, da interação com o mundo real. Tudo nessa fase inicial se apoia em 3 pilares principais, ou eixos, que é o nome técnico lá no documento. São eles: pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Dá para pensar neles como os tijolos, a fundação onde todo o resto do conhecimento vai ser construído em cima depois. Ok, vamos para o primeiro pilar, pensamento computacional. É super importante entender uma coisa aqui. Isso não é sobre programar, não é sobre escrever código. É sobre uma forma de pensar. É aprender a resolver problemas de um jeito organizado, sabe? Pegar um problemão e quebrar em pedacinhos menores. Criar soluções que seguem uma lógica. É basicamente a lógica que vem antes do código. E o jeito que isso é ensinado é muito legal. A abordagem é dividida em 2 frentes: as atividades desplugadas e as plugadas. O que isso quer dizer? Primeiro, as crianças aprendem essa lógica toda em atividades no mundo real, sem eletrônicos, longe das telas. E só depois elas levam esse conhecimento para aplicar nos ambientes digitais. É uma transição bem pensada. E aqui a gente vê como uma ideia abstrata vira algo super concreto. Um algoritmo deixa de ser essa palavra complicada e vira, por exemplo, a sequência de passos para escovar os dentes. Ou a ordem certa para resolver um quebra-cabeça num jogo. É genial, porque as crianças aprendem a pensar de forma estruturada antes mesmo de interagir com um computador de fato. Beleza, saindo da educação infantil e avançando para o ensino fundamental. Aqui a coisa muda um pouco de figura. Ao invés daqueles 3 pilares separados, as habilidades digitais começam a se misturar, a se integrar em todas as matérias. De artes até matemática, está tudo conectado. E para organizar essa fase toda, a estrutura é guiada por 7 competências específicas. Isso deixa bem clara a progressão, né? Os alunos saem daqueles conceitos básicos e começam a ir para aplicações mais complexas, mais integradas com o resto do que eles aprendem. Isso é o que se chama de abordagem transversal. A tecnologia não vira uma matéria isolada, tipo aula de computação. Não. Ela se torna uma ferramenta para aprender melhor as outras coisas. Por exemplo, um aluno não vai aprender a usar uma planilha só por aprender. Ele vai usar a planilha para organizar os dados de um experimento de ciências. Faz todo sentido. E olha só, uma das competências mais importantes dessa fase é a de número 5. O foco dela não é só em criar coisas com tecnologia, mas em avaliar de forma crítica soluções que já existem. É sobre ser capaz de construir argumentos sólidos a favor ou contra uma tecnologia. Ou seja, é o puro suco do pensamento crítico aplicado ao mundo digital. E olha como isso sai do papel e vai para a sala de aula. Os alunos são desafiados a, por exemplo, analisar aplicativos que a gente usa no dia a dia, tipo para monitorar o consumo de água. Eles são colocados para debater questões super atuais, como a ética por trás do reconhecimento facial. E vão até usar a computação para simular e entender problemas complexos, como a disseminação de uma doença. Bom, chegamos na reta final da educação básica, o ensino médio. Agora o jogo fica mais sério. O objetivo aqui é que os alunos peguem tudo que aprenderam até agora e apliquem para resolver problemas de verdade, problemas do mundo real. É a preparação final para o que vem pela frente. A estrutura aqui é parecida com a do fundamental, também organizada em 7 competências específicas. Então o formato é familiar, mas o nível de complexidade, esse aumenta. E muito. A profundidade do que se espera dos alunos é bem maior. E um ponto que ganha muita força aqui é segurança e privacidade. Uma das competências foca exatamente nisso: analisar criticamente as ferramentas digitais que todo mundo usa todo dia.
A ideia é ensinar os estudantes a achar as falhas, as vulnerabilidades e, claro, a proteger as próprias informações. Isso é de uma relevância absurda, né? O currículo vai direto nos perigos que os adolescentes encontram na internet. Eles aprendem a identificar um golpe de phishing, a entender para onde vão os dados deles e, o que é fundamental, a saber o que fazer e a quem pedir ajuda numa situação de risco online. Outra competência super importante é sobre criar conteúdo de forma responsável. Não é só sair postando e criando coisas. É fazer isso com ética, respeitando a lei e, principalmente, tendo consciência do impacto que aquilo que se cria pode ter no mundo digital. E os exemplos práticos aqui são muito fortes. Os alunos aprendem a ser uma espécie de detetive digital, a investigar de onde vem uma informação. Eles vão desmontar a mecânica por trás das fake news, vão analisar como os algoritmos do Instagram ou do YouTube funcionam para te recomendar conteúdo. A ideia é transformá-los de consumidores passivos em analistas supercríticos. Então, depois de passar por toda essa jornada, o grande objetivo fica muito claro. A meta final não é formar um monte de programadores, é formar cidadãos digitais completos, pessoas capazes de viver nesse mundo moderno de um jeito consciente, crítico e participativo. Dá para resumir a trajetória toda assim. Começa com a descoberta através da brincadeira, lá na infância. Depois, evolui para uma fase de analisar e criar ferramentas no fundamental e, finalmente, chega no ponto de resolver problemas de verdade e inovar lá no ensino médio. É uma construção, sabe? Camada por camada, uma habilidade construindo em cima da outra. E tem uma citação da própria BNCC que amarra tudo isso de um jeito perfeito. A visão final é formar pessoas que não só usam tecnologia, mas que a compreendem de forma crítica, de forma ética e que usam isso para serem protagonistas das suas próprias vidas, tanto no pessoal quanto no coletivo. Olha, o plano é sem dúvida ambicioso, é muito bem estruturado, mas ele deixa no ar uma grande questão para o futuro. Como é que uma grade curricular consegue não só ensinar as ferramentas que a gente tem hoje, mas também plantar a sementinha da adaptação e do pensamento crítico que vão ser necessários para as tecnologias que a gente nem imagina que vão existir amanhã? É uma pergunta que fica aí, para todo mundo pensar a respeito.